Nós estamos na Semana Nacional do Trânsito. Nesta segunda-feira, Detrans de todo o país pararam para homenagear as vítimas de acidentes de trânsito. Ao meio-dia, todas as unidades dos departamentos estaduais de trânsito paralisaram o atendimento ao público e fizeram um minuto de silêncio pelos 40 mil brasileiros que morrem nas ruas e estradas do país todos os anos. 40 mil brasileiros. É cena de guerra, né? Se juntar com mais os 60 mil que são mortos por armas de fogo por homicídio no Brasil, nós temos aí 100 mil pessoas mortas de forma violenta, o que é absurdo. Só nesse final de semana aqui em Brasília, Lincoln, 7 pessoas vítimas do trânsito faleceram. Pois é. Essa iniciativa do Minuto de Silêncio, né, em Detrans de todo o país, faz parte da Semana Nacional de Trânsito, que vai até o próximo domingo. Para repercutir a iniciativa e falar desse assunto, nós convidamos alguém que tem se dedicado diuturnamente à questão e é coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro, o deputado Hugo Leal, do PSB do Rio de Janeiro. Muito bom dia, deputado. Muito obrigado por nos atender mais uma vez. Bom dia, Lincoln. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara. E, mais uma vez, falando sobre um assunto que, com certeza, é um assunto de importância para todos, né? Para todas as pessoas. Sem dúvida, deputado. E muito nos preocupa esses 40 mil brasileiros que morrem todos os anos. Eu gostaria de saber do senhor, a gente vive aí uma guerra no trânsito, sem dúvida nenhuma. E o que pode ser feito, deputado Hugo Leal, para que isso pare de acontecer? Na realidade, o que nós temos que enfrentar é uma circunstância que tenho repetido aí ao longo desses anos. Nós temos que entender e eleger a questão da acidentalidade do trânsito como uma causa morte e um problema de saúde pública. É isso que tem que acontecer. A relevância para essa matéria tem que ser, não digo com status ministerial, mas com status de importância, assim como você tem várias outras campanhas de saúde pública que você conseguiu erradicar algumas doenças ou reduzir. A questão do trânsito é a mesma coisa. A vacina do trânsito é a prevenção, a educação e a punição. Então, nós temos aí o Código de Trânsito, o ano que vem, fará 20 anos do Código Nacional de Trânsito. Ele é um código bom, né? O aspecto dele, as modificações que foram feitas também trouxeram bons propósitos, mas não adianta, a lei por si só ela não é o parâmetro, é a mudança, né, da sociedade de entender que até quando nós estamos dispostos a conviver com essa tragédia, o que isso significa para a gente, e principalmente onde as tragédias mais acontecem. O que nós temos visto é reduzido os acidentes nas grandes cidades e aumentado muito nas pequenas e médias cidades. Isso é um outro fator, um outro aspecto muito preocupante. Pois é, e as pessoas tem que mudar a cultura, né? As pessoas continuam bebendo e dirigindo, falando no celular e dirigindo, correndo acima da velocidade permitida na via. Quer dizer, falta cultura mesmo, né, deputado Hugo Leal? Eu vou dar um exemplo, né, que óbvio que é um exemplo que me fala mais perto, se você tocou aí, Bel, que é a questão da lei seca. A lei seca vai fazer 8 anos, ele fez 8 anos, né, agora em junho. E o que aconteceu com a lei seca? A lei seca, a mudança dela não é nem uma mudança muito significativa do ponto de vista legislativo. Foi uma alteração no artigo 65, uma alteração no artigo 306 do Código. Depois ela sofreu uma nova alteração em 2012. Mas o que ela trouxe? Ela trouxe exatamente o que você tem falado. Apesar de existirem pessoas que ainda bebem, dirigem inadvertidamente, o que acontece é que esse conceito passou a integrar a sociedade. E o que eu tenho dito, e eu tenho insistido muito nisso, inclusive com os órgãos de trânsito aqui no nível nacional, o próprio Denatran, eu tenho respeito às pessoas que ocupam o posto-chave, mas ainda fica muito aquém. A sociedade tem que entender, quer dizer,
essa mudança ela tem que ser incorporada aos poucos. E o que acontece hoje? A lei seca, apesar de 8 anos já da sua existência, ela traz ainda questionamento, ela traz ainda discussões, o que é positivo para a sociedade. O que ela tem trazido também? Mudança de comportamento, principalmente nas gerações, nas novas gerações. Eu tenho repetido, como um exemplo pessoal, mas eu sei que serve para muitas outras pessoas, eu tenho um filho que quando a lei seca foi criada... Ele não dirigia ainda. Não dirigia, tinha 12 anos. Hoje ele tem 20 anos, né? Vai fazer 21. Mas ele tinha na época 12 e hoje tem 20, é estudante de medicina. É óbvio, por ser meu filho, ele convive, né, praticamente diariamente com relação à questão do trânsito. Mas isso você percebe também nas outras pessoas, na própria geração dele, essa geração mais nova, que mesmo tendo ainda continuando a fazer algumas essa arbitrariedade, você vê que isso já mudou, o comportamento já mudou, eles já pensam de outra forma. Eu percebo muito isso nos jovens. Eles são mais conscientes do que os mais velhos. Porque é o seguinte, eles já foram sendo criados e educados dentro dessa linha, ou seja, beber e dirigir não dá certo. A minha geração, gerações anteriores, elas foram educadas achando que beber e dirigir não tinha problema nenhum. Então, para a gente é mais difícil assimilar essa possibilidade, a gente tem mais resistência, porque é uma questão educacional, uma questão de cultura. É ótimo, isso tem que ser louvado, né? Essa mudança geracional que traz uma mudança de cultura, mas a gente também tem que olhar que essa mudança geracional está trazendo um segundo problema que talvez seja o grande problema do trânsito hoje, que é o celular, né? Não tem dúvida. O que eu vejo dessa meninada hoje teclando enquanto dirige, eu saio aqui do Congresso, pego o eixo monumental, olho para o lado, quando vejo uma pessoa abaixo da velocidade da via, e sambando ali, sem se centrar na faixa de rolamento, é batata. É passar do lado e ver que a pessoa está com um olho no celular e outro no trânsito. Você pode ter certeza que se tiver alguém desviando do caminho, saindo, pode ter certeza que é celular. E não é só jovem, não. Aí é todo mundo. As pessoas, às vezes, que eu chamo que é o pessoal do sem noção. As pessoas que aí a gente insiste. E a gente, às vezes, é pego. As pessoas são pegas exatamente dentro dessa linha. Esqueço, não sei. E acaba fazendo. Eu, às vezes, estou num veículo, no carro, com uma pessoa, um amigo, às vezes, ele pega, eu só pego ele lendo a mensagem no celular, eu falo, você não vai teclar, não é possível, você vai fazer uma coisa dessa aqui dentro do carro. Ou seja, é um ato, às vezes, impensado. Agora, as consequências dele, infelizmente, são marcantes, né? E obviamente, desastrosas. E o interessante é que isso é uma característica de quem está na cidade, né? Quando você pega quando é uma viagem, normalmente também não tem muita regularidade nas ligações, a pessoa não tecla, é mais difícil. Numa estrada a pessoa é mais difícil. Na estrada você presta mais atenção, numa viagem um pouco mais longa. Agora, na cidade, aquela história, não vai acontecer nada. Eu estou devagar, eu estou a 50, 60 quilômetros, sem as pessoas perceberem o que acontece com uma distração em 30 segundos. Eu entendo, viu, que nós temos que superar essa circunstância e as campanhas não podem ser campanhas. Eu acho que é importante ter a Semana Nacional do Trânsito, você ter o Dia das Vítimas, em memória das vítimas de trânsito, que é o 3º domingo de novembro. Agora, Semana de Trânsito tinha que ser as 52 semanas do ano. Cada semana você tinha que fazer uma campanha. Cada semana você tinha que incurtir aí com os DETRANs, com os órgãos municipais de trânsito também, onde tem essa cultura da mudança de comportamento. E o que tem acontecido também, né? Nessa mesma linha aqui, quero voltar à questão da lei seca, e aconteceu agora com o celular também, o aumento da multa e a suspensão da carteira. O que tem acontecido é que muitas pessoas, principalmente lá no meu estado, Rio de Janeiro, agora na execução da punição da suspensão da carteira, tem ficado, porque a lei fala, 1 ano sem poder dirigir. E isso tem acontecido. As pessoas têm percebido que ficar 1 ano sem dirigir, além de fazer novamente a reciclagem,
de fato uma coisa desagradável, mas tem que ter essa punição. Agora, deputado Gléo, acho que algo que tem contribuído para uma certa sensação de impunidade e que eu acho que poderia ser resolvida é que os Detrans, Brasil afora, não estão dando conta de sequer notificar as pessoas que ultrapassam os pontos, os 21 pontos. Eu conheço pessoas que já estão dobrando a meta já, 42 pontos, e nunca foram sequer notificadas, estão com a carteira, estão tranquilas, quer dizer, já para de assustar, isso é deseducador para ela, para a pessoa e para quem está em volta, né? Como é que a gente faz esse enfrentamento? O senhor acredita que é realmente só falta de estrutura ou acontece em boa medida uma leniência também? Porque o que a gente vê de caso assim, fulano atropelou, tinha 120 pontos na carteira por excesso de velocidade. O senhor já deve ter visto casos como esse. Já, então nós vamos dividir isso em dois casos. Tem aquele caso que a pessoa atropelou, né? E às vezes atropelou, fez um acidente, né? Provocou um acidente com morte, com lesão, e estava com a carteira suspensa. Só que nada impede dele dirigir, entendeu? Dessa pessoa dirigir. Ela pode estar com a carteira suspensa, ela pode pegar um carro e fazer isso. Até uma pessoa que não tem habilitação, correto? Essa é uma circunstância. A pessoa assume o risco, mesmo não podendo dirigir, isso é agravante, inclusive, numa circunstância dessa. No outro caso, a pessoa estar com 20 pontos, 25 pontos, e a carteira ainda não suspensa. Isso é um outro fator. Entendeu? Eu acho que isso aí, essa modificação, e principalmente essa atuação dos Detrans, e eu acho importante a manifestação deles, fazer um minuto de silêncio na semana de trânsito, chamar para uma questão, eu sou mais um nessa mudança, como o Denatran está fazendo, mas eu sou agora, o meu foco, especialmente da comissão, da Frente Parlamentar do Trânsito Seguro, é racionalizar esse processo administrativo, inclusive da suspensão. Racionalizar. Isso é um aspecto fundamental para que as pessoas entendam o que significa punição. E a suspensão da carteira de habilitação, a apreensão da carteira de habilitação. Hoje nós temos sistemas, a tecnologia nos permite fazer online qualquer tipo de consulta, e os Detrans são capazes, são equipados para isso, têm recursos para isso. É só fiscalizar. Uma fiscalização maior é fundamental, uma fiscalização de rua, uma abordagem, não só para a questão do auto-direção, mas também para poder retirar das ruas essas pessoas que estão comprometidas. Então, vamos aos dois casos. Um caso onde a pessoa, mesmo com carteira suspensa, como já aconteceu lá no Rio de Janeiro, carteira suspensa, ele não podia estar dirigindo, estava dirigindo e provocou um acidente. Isso é um caso gravíssimo e tem que ser investigado. Agora, o outro caso, a pessoa já com vários pontos na carteira e nem processo administrativo encerrado. Isso é um fato que tem que ser colocado em prática, depende muito mais dos Detrans. É óbvio que é uma situação de desgaste, eu sei disso, já fui executivo de trânsito, quando você suspende 10 mil, 20 mil carteiras, é uma chuva de pessoas reclamando, decisões judiciais, mas tem que haver um enfrentamento, porque se não houvesse enfrentamento, a sensação da impunidade, ou seja, só pagar a multa e acabou, isso aí é o grande combustível para a gente continuar nesse absurdo de achar que perder uma vida no trânsito é uma coisa normal, uma circunstância normal, e não é. Agora, deputado Hugo Leos, a gente está falando aqui dos maus motoristas, mas também tem os bons motoristas, aquele que pagam o seu IPVA em dia, pagam todas as contas que precisam pagar lá no Detran, o seguro obrigatório, e a carteira não chega em casa. Aí o que acontece? Aqui em Brasília acontece muito isso, eu estou falando pela nossa cidade. Quer dizer, não é só fiscalizar, como o senhor mesmo disse, precisa racionalizar, e agora com a informática o Detran não podia fazer isso. Quer dizer, por que a carteira não chega em casa? Aí você tem que gastar 1 dia, 2 dias, porque o Detran aqui em Brasília não funciona muito bem, até pela falta de infraestrutura. Você fica o dia inteiro para pegar a sua carteira com tudo já pago. Então precisa também que o Detran faça um trabalho melhor, né, deputado Guilherme? Não tem dúvida. O que diferencia é que cada Detran tem uma característica. Cada Detran tem um devia ser uma operacionalização nacional, né, deputado? Não, então, deixa eu dizer.
isso você tocou num ponto que eu sempre defendi. A política pública do trânsito, ela tem que ser uma questão nacional. A linha de condução e os DETRANs deveriam ter esse nível, esse vínculo com o DENATRAN, ou o DENATRAN, um órgão maior, uma agência que seja agência de segurança viária, e obedecer parâmetros. O que acontece, por exemplo, o DETRAN no Rio é uma autarquia. O DETRAN em Santa Catarina é um departamento da polícia, assim como já foi em São Paulo. O DETRAN no Rio Grande do Sul é uma autarquia, funciona bem, arrecada e tem várias ações positivas. Em outros estados, ainda Minas Gerais até então era um departamento da Polícia Civil. Não tem lógica uma conceituação que nós estamos discutindo, essas diferenças. Aqui em Brasília, e outra coisa, não dá para reclamar, não dá para falar uma circunstância, porque o DETRAN é um organismo, é uma instituição, o trânsito em si é uma instituição que arrecada, seja a multa, seja as tarifas, as taxas. Não dá para falar que não pode prestar um bom serviço. E outra coisa, eu sempre repito, sempre falei isso, inclusive quando eu era executivo de trânsito, eu falo sempre isso, o DETRAN é monopólio. Gente, monopólio estatal, você não tem concorrência, tem que ser o melhor. Você tem que prestar o melhor serviço. Então, uma coisa, como você disse, é o serviço ao cidadão. É prestar um bom serviço ao cidadão, porque o cidadão está pagando por aquele serviço. Ele não é nada de graça. Tudo tem uma consequência, além do que, eu repito, o trânsito é um ambiente que se arrecada. Se você somar IPVA de veículos, se somar taxa de licenciamento, se você somar outras que as próprias multas, você vai ver que é um dos instantes que mais arrecada. Então, para mim, não há justificativa plausível, primeiro, de um DETRAN com a estrutura que tem, não prestar um bom serviço. Prestar um serviço temerário, um serviço ineficiente. Não tem justificativa. Posso dizer de cadeira de quem já ocupou. Segundo, além de prestar um bom serviço, ele exercer a função que ele foi criado, que é fazer essa fiscalização, administrar e coordenar as carteiras de habilitação, os cursos de formação e também a suspensão quando for de direito. As operações, aqui em Brasília é o caso, o DETRAN tem força policial, mas na maioria dos estados não tem. Não tem, então ele tem que ficar dependendo da polícia. Então as operações de lá no Rio deu certo, eu quero dar como exemplo, deu certo a Operação Lei Seca, porque a Operação Lei Seca lá é DETRAN, é Polícia Militar, é Polícia Civil e Secretaria de Saúde. Ou seja, todos os órgãos envolvidos no benefício do cidadão. Então, é isso que eu repito. Hoje, na Semana Nacional de Trânsito, se tem alguma coisa que a gente tem que mudar, o comportamento do cidadão, também os DETRANs precisam mudar a sua visão da administração pública. Repito, porque não são órgãos de assistência social, são órgãos de prestação de serviço. E prestação de serviço, as pessoas não podem abrir mão, você está correta quando você fala isso, não podem abrir mão de um bom serviço, até porque é monopólio. Como ele não tem concorrência, tem que ser o melhor serviço. É verdade. E o DETRAN em Brasília só precisa visitar, vai sair de lá horrorizado, viu, deputado? Mas, olha, o senhor falou que só avaliou como boa a legislação de trânsito brasileiro. Agora eu gostaria de saber do senhor, como coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro, deputado Hugo Leal, é preciso fazer mais alguma coisa para que o trânsito no Brasil seja ainda mais seguro? Sim, eu acho que nós estamos nessa fase, primeiro, permanente a educação com prevenção, né? Ou seja, as campanhas, o que eu repito, ter 52 semanas de trânsito, semanas de campanha de educação do trânsito, semanas do trânsito, ou seja, porque todas as 52 semanas do ano são semanas que a gente está sempre ali próximo ao trânsito, como pedestre, como ciclista, como motociclista, como motorista. Acho que isso é uma questão. A questão da efetiva funcionamento dos órgãos de trânsito através da prestação de serviço e também da fiscalização e da punição. Eu acho que esse binômio aí, com certeza. E a adaptação, quer dizer, o nosso esforço agora, até o final do ano, é buscar a adequação da legislação. Não acho que tem que fazer nada, grandes modificações, mas adequações pontuais, especialmente no que refere à questão do processo administrativo. Manter a ampla defesa, o direito ao contraditório, mas o devido processo legal, que são normas constitucionais, princípios constitucionais, mas também fazer com que a gente tenha celeridade
nas punições, na suspensão da carteira, no que for, quem quer que seja. Eu acho que isso tudo nós temos que passar por essa percepção quando alcança os 20 pontos, ou até racionalizar esse sistema dos 20 pontos, que é um propósito que já deu certo em outros países. Aliás, outros países até copiaram o Brasil e já passaram na frente nessa racionalização. Então, eu defendo hoje, que nós temos discutido com os órgãos estaduais, federais e também em Brasília, pequenas alterações pontuais do Código de Trânsito que possam agilizar, possam permanecer aí a melhoria da prestação de serviço e também a melhoria do sistema de punição, de multas, e essa racionalização é fundamental. Perfeito. Eu ia até perguntar para o senhor sobre a comissão especial que vai rever o Código de Trânsito, mas o senhor já respondeu que não precisa de grandes alterações, precisa de movimentos mais pontuais. Muitíssimo obrigado, então, deputado Hugo Leal, do PSB do Rio de Janeiro, coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro, parceiro aqui do Com a Palavra quando o assunto é trânsito, com frequência disposto a conversar conosco sobre essa temática. Muitíssimo obrigado mais uma vez, um ótimo trabalho, boa Semana do Trânsito e que semanas do trânsito sejam as 52 do ano. Exatamente, esse que é o nosso desejo. Parabenizo mais uma vez a Rádio Câmara pela cobertura e continuamos na